inusitadas a gente consegue ver na arquitetura do Steven Hall. Eu, particularmente, eu gosto muito da arquitetura branca, então a gente tem uma galera ali que faz uma linha da arquitetura branca, né. Nossa, Oscar Niemeyer que fazia muito, né, os edifícios dele tinha essa questão de espetáculo e de ser branco realmente na paisagem para se destacar. Santiago Calatrava, até por conta ali, eh, do tipo de estrutura que ele desenhava, né. A arquitetura portuguesa, cara, amo também a arquitetura portuguesa. Os japoneses vai mais para o lado do material, mas gosto muito de Tadao Ando, que faz concreto, né, aquele concreto forte, você percebe né, ao mesmo tempo uma leveza, mas um peso, eh, da estrutura, né, do conjunto estar firme ali no chão, né, como uma coisa bem japonesa mesmo. E outros, né, outros. Eh, e aí o Steven Hall, cara, ele faz uma relação nesse projeto muito interessante, além das formas, inusitadas, inusitadas que eu digo no sentido, não é nada estapafórdio, assim, né, nada é uma coisa estranha. São pequenos detalhes que a gente vê nas curvas e também uns bicos, assim, que ele faz, que você fala: "Cara, de onde esse cara tirou isso?" Alguns chanfros, né, por que que ele fez isso? E a gente começa a estudar. Os materiais são muito interessantes que ele usa, ao mesmo tempo que ele usa um tipo de material muito simples, um outro muito tecnológico, assim, tecnológico no sentido, eh, por exemplo, vidro, né, envidraçamento, um vidro liso, um material externo com a gente chama de ACM, né, aqui, né, uma chapa mais lisa. E olha que interessante, ó, o que eu estava falando sobre o que é inusitado, né, por exemplo, essa curva aqui bem certinha e depois ele tem um bico aqui, ó, diferenciado que você fala: "Cara, tá vendo, ó, tem um outro chanfro aqui, de onde esse cara tirou essa ideia, né?" A visão 3D do arquiteto é impressionante, né, desses caras, né. Por isso a nossa grande, arquisérie aqui chama e a gente sempre gosta de começar ali, de como e o porquê que eles conseguem fazer isso. Quer ver, ó, vamos dar mais uma olhadinha, olha que interessante, a gente vê muito isso na arquitetura do Álvaro Siza também, um grande arquiteto, ó. A visão 3D do cara, né, a gente tem ali uma passagem, um arco em cima, a gente tem uma passarela, mas olha como tudo isso aqui que a gente está vendo, né, esse desencontro que a gente está vendo aqui, esse visual, está na cabeça do arquiteto, né. A gente costuma dizer que não está no Revit, não está no ArchiCAD, não está lá Lumen, sei lá o que você quer, 3D Max você quer fazer. Não está, está na cabeça do arquiteto. Por isso é tão importante se estudar repertório. Repertório na arquitetura, repertório técnico, muito, mas muito importante. Mais importante até do que você estudar ali esses programas. E olha que interessante, Steve Hall não é de hoje, né? Não é de hoje Steve Hall. Cara, o cara já produziu uma arquitetura dessa. Precisou do computador? Alguns arquitetos a gente já explicou aqui que se usou, né, da tecnologia e precisou buscar ou em outros meios a tecnologia de alguns programas para desenhar a arquitetura deles. Mas já, de novo, a gente volta no mesmo lugar, já está na cabeça do cara, porque ele pega muito repertório, ele tem muita parte técnica, ele bebe de alguma fonte, não tem jeito, todo mundo bebe de alguma fonte. E olha aí de novo, ó, né, uma chegada, né, de uma escada num lugar curvo, esse lugar curvo tem uma inclinação. Onde está a cabeça do arquiteto, né, como está o 3D para ele formar, tá vendo aqui, ó, todo olha como é desenhado essa imagem, olha a quantidade de perspectiva que existe nessa imagem. O arquiteto a aqui olha como ele entende técnica construtiva, ele entende desenho, o 3D do negócio, né, a visualização do final, materiais para ser aplicado, né, como por exemplo, olha aqui o piso que eu falei super simples, né, não tem um acabamento, nada, tá vendo que a gente está vendo ali até parece uma pintura até,
né, que não está muito bem executada, mas olha como ele tem perspectiva, olha, tem perspectiva lá no fundo, que tem um volume, depois tem um volume mais para baixo, depois um outro volume que faz um recorte circular, depois a gente tem outra perspectiva aqui, depois mais outra perspectiva, né? Porque isso aqui é circular, perspectiva das rampas. Cara, aqui em cima também, depois sobe outro volume circular. Quanta perspectiva a gente tem aqui. Esse é o que da arquitetura, gente. Esse é o que da arquitetura. Não tinha um exercício, não sei se vocês chegaram a fazer, a casa cubo, que a gente tinha um cubo, ou a gente cortava todo o cubo e formava, ou a gente tinha um cubo vazio que colocava elementos dentro. É exatamente isso daqui. É exatamente esse desenho aqui. Olha quanta perspectiva tem. Esse visual é muito interessante, né? Da perspectiva interna da arquitetura, de quem está usando aquele edifício. Olha que interessante aqui, né? Essa curva de novo. Isso causa sensações. Olha isso, cara, né? Causa sensações naqueles que estão é, usando esse edifício. Olha aqui, né? Olha que interessante. Cara, quanta perspectiva em curva, não só em curva, mas em ângulo diferenciado. Tem um, tá vendo? Isso aqui é muita arte. Muito, muito. Ele pegou esse trecho específico do prédio e desenhou ele. Ele queria causar um efeito, por quê? Porque tem uma passagem, né? Da onde a pessoa tirou foto, tem uma passagem ali. Ele quis causar isso. Isso que eu acho fantástico. Tem uma simplicidade externa, até no desenho arquitetônico, mas tem uma relação também com os outros prédios, né? Com o prédio vizinho, com o prédio lateral, com o prédio da frente. E isso é respeito da arquitetura e também, né, partido arquitetônico. Muito, muito interessante. Olha que legal como ele conversa com o prédio vizinho. Né? O tipo de castilho que ele coloca lá, ele vai conversando com o prédio vizinho, onde ele tem que abrir para, né, o exterior, ele abre, um momento de contemplação, mas continua causando perspectivas ainda. Né? Olha que interessante, ó. Continua causando perspectiva. Esse é o que da questão ali. Olha, olha que interessantíssimo, né? Esse desenho diferente, ele faz com que o visual de dentro venha para fora e você tem uma relação externa, né? Você tem um visual externo já está permanente há muito tempo. Quando ele cria esse novo projeto dele, ele cria essa relação visual. Muito legal, tá vendo? As antigas edificações com a nova edificação. Ele cria essa é, similaridade, assim dizendo, né? Talvez a gente pode colocar isso, não deu para entender muito bem se aqui era um trecho dos outros edifícios ele manteve e tal, mas é muito interessante, muito provavelmente é, né? Um trecho antigo do edifício onde ele anexou dele, o novo projeto dele com toda essa relação. Materiais diferentes, né? Materiais novos com materiais mais antigos. Tem esta relação. Desenho de castilho, desenho de castilho. Muito legal, né? Muito, muito interessante. Isso é o que a gente fala de transformar a técnica em arquitetura. Olha isso, gente. Fala aí, você dá um quadro. A gente não tem a perfeição de um quadro aqui, ó. Dá uma olhadinha. Se isso aqui não forma realmente um quadro. Dá pra tirar essa foto aqui, tirar, né? Os personagens estão aqui, logicamente. E colocar num quadro na parede, cara. Uma foto de uma arquitetura, tranquilamente. Tranquilamente. Muito legal, né? Gosto muito de Stephen Hall, viu? Gosto muito. É um arquiteto que a gente tem que ficar olhando. Tem um projeto dele que parece uma pista de skate, né? Junto com uma outra arquiteta, que eu acho fantástico. Primeiro momento eu achei que era uma pista de skate. Na verdade, o teto, né? Desse pavilhão, dessa galeria, é uma pista de skate. Muito, muito legal. Que é o Museu do Surf. Muito legal. Muito interessante, né? Vamos estudar mais aí. Olha aí, perspectiva novamente. Certo? Deixa seu like, compartilha. Um grande abraço. Fique com Deus.